O Ale, no último sábado, vitória do Cruzeiro contra o Fortaleza 1-0. E a chance, a probabilidade de classificação para a próxima Copa Libertadores, nos cálculos dos nossos amigos do Departamento de Matemática da UFMG, 99,88%. Então nós podemos cravar que o Cruzeiro está com a sua classificação para a Libertadores conquistada. Como é que você enxerga a vitória e esse objetivo concluído, Ale? A vitória foi muito importante porque o Cruzeiro vinha de uma sequência sem vencer, eram 4 jogos sem vitória, agora são 4 jogos sem derrota, né? Porque foram 3 empates seguidos e agora essa vitória num primeiro tempo que foi bem aceitável, bem razoável, e um segundo tempo ruim. Eu fui dar uma pesquisada, fui dar uma sondada, uma averiguada, e a informação que eu recebi é que o time estava cansado, viu, Cirilo? Que depois do clássico e jogando quase que um tempo inteiro com um jogador a menos e não fazendo um bom jogo, né? Essa que é a verdade, o Atlético foi melhor no clássico, que o desgaste foi gigantesco. Então, que os jogadores sentiram esse cansaço e que não conseguiram produzir, principalmente no segundo tempo, aquilo que se espera. Além do que, né, essa galera da parte de baixo da tabela não tem muito mais coisa a perder, né? Então eles vão para um arrisca tudo em todos os níveis, né? Tô falando só taticamente, tô falando também individualmente, que dificulta muitas vezes a partida, né? E foi o que aconteceu, mas principalmente por causa do cansaço, acho que essa queda no segundo tempo, pelo menos foi o que eu consegui descobrir, e evidentemente que a vitória era o mais importante. Claro que é sempre bom você ganhar jogando bem, porque te dá uma perspectiva positiva, mas depois de 4 rodadas sem pontuar, vendo os rivais na briga, na parte de cima da tabela, conseguindo os resultados, foi o mais importante para o Cruzeiro, que agora pode descansar, pode se preparar, enquanto vê o Palmeiras disputar um jogo muito importante no fim de semana, no domingo, e agora também na Libertadores. Então o Cruzeiro tem aí essas vantagens em termos de calendário pro próximo final de semana, né, Cirilo? Pois é, fim de semana tem Palmeiras e Cruzeiro. Ô Edu, como é que você encara essa discussão do momento? Aliás, deixa eu trazer o Leonardo Jardim primeiro, para contextualizar o que eu vou perguntar ao Edu, porque na entrevista o Jardim foi questionado quanto a desempenho, né? Se tem caído o desempenho, o Cruzeiro viveu uma sequência sem vitórias, se o nível caiu um cadinho, como é que ele encara essa história? E ele rebateu as críticas com relação a desempenho recente com números. Falou que a pontuação é bastante parecida. E aí, Jardim? Fizemos 20 pontos na primeira volta nos primeiros 10 jogos. Do Mirassol até o Fortaleza. E agora fizemos 19. Nós estamos em déficit, mas o número de pontos conquistados é mais ou menos semelhante. Se a gente tinha ganho os 2 pontos do Sport, estávamos com um ponto a mais. Uma competição de pontos corridos é a performance ao longo de 10 meses, não é? Ou 8 meses. Porque às vezes as pessoas, eu às vezes fico com a impressão que uma equipa ganha 3 jogos já é melhor do que o Cruzeiro. Não, mas isto é uma prova corrida de pontos. O Cruzeiro já fez no início mais pontos, agora tive uma fase menos pontos, mas não interessa, o interessa é que temos 56 pontos e isto é um acumular de pontos. Às vezes eu gosto que a crítica é fácil, 4 jogos, perdemos, não ganhamos, mas já ganhamos antes. E houve equipas que ganharam nesse período, mas já tinham perdido antes e perderam agora. Por isso, o Cruzeiro, o campeonato corrido é um campeonato de acumular pontos. Okay? Por isso eu acho que não estamos assim tão mal. 20, 19, estamos mais ou menos daquilo que fizemos na primeira volta. Quando ele diz primeira volta, ele fala primeiro turno, né? Quer dizer primeiro turno. E o comparativo entre os pontos do turno e os pontos do retorno. No fim das contas, é isso aí, Edu? É o Cruzeiro terceiro colocado com 56 pontos. E na pontuação da primeira parte para a segunda parte, a diferença é muito pequena? Se o Jardim fala em termos de resultado, ele está corretíssimo, cara. É isso. O Campeonato Brasileiro por pontos corridos é um campeonato de regularidade. Nos 10 primeiros jogos do turno, 20 pontos. Nos 10 primeiros jogos do retorno, 19 pontos. O Cruzeiro é um time regular. Mas aí a gente fala de desempenho também. O Cruzeiro conquistou 20 pontos nos 10 jogos iniciais do turno, talvez de uma maneira mais tranquila, jogando melhor.
e conquistou 19 no retorno, tendo um pouco mais de dificuldade. E aí, cara, quando aparecem algumas críticas ali da sequência sem vitórias, o Cruzeiro emendou 4 jogos sem vencer, né? Uma derrota, 4 empates. E eu acho normal também. Time que tá na briga pelo título. Uma derrota e 3 empates, né? O que eu falei? 4. 4 o quê? Derrotas? 4 empates. 4 empates, Se eu falei 4 jogos, uma derrota e 3 empates, é porque eu já sou ruim de geometria e de conta também. Agora há pouco eu dei uma gafe com geometria, mas vamos lá. 3 empates e uma derrota. Cara, é claro que a cobrança vem. O torcedor, ele tá mirando o título. Por mais que o discurso do Jardim seja G4, e o dos atletas também, o da torcida não é só isso não, cara. Se ganha do Palmeiras domingo, amigo, é 2 pontos. Então, o discurso da torcida tem que ser, porque o torcedor do Cruzeiro sabe o tamanho das 5 estrelas. O discurso da torcida é taça, amigão. Por mais que seja difícil, Palmeiras e Flamengo, o meu discurso é ser campeão. E quando você fica 4 rodadas, que você disputou ali 12 pontos e conquistou 3, é claro que aumenta um pouco o nível de cobrança. E foi isso que aconteceu com o Cruzeiro. E eu repito, por mais que não tenha jogado bem contra o Fortaleza, é para comemorar uma das mais importantes vitórias no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro somou 3 pontos no momento que era fundamental somar 3 pontos. Porque o líder parou. E o Cruzeiro tirou 3 pontos do líder. Ou seja, ele voltou à briga pela conquista, ainda que seja complicado. E quando eu falo de oscilação, de dificuldade, e a justificativa tem sido o cansaço, e eu entendo o cansaço por conta de um clássico muito corrido e que você jogou 50 minutos com um jogador a menos, mas não foi só esse jogo em que o Cruzeiro foi mal. O Cruzeiro foi mal nesse jogo contra o Fortaleza, e eu entendo uma distância de 3 dias de um jogo para outro, mas o Cruzeiro teve 10, 15 dias de descanso antes do clássico e não foi bem. Não jogou bem contra o Atlético. O Cruzeiro teve um período ali de 6 dias entre o jogo do Bahia, que ele não fez um grande jogo, mas venceu, e o Bragantino, e não foi bem contra o Bragantino, apesar de ter vencido também, mas não fez um grande jogo. Depois do Bragantino pro Vasco foram mais 6 dias. E ele perdeu do Vasco. Então, cara, não é apenas o desgaste físico, é uma oscilação técnica também da equipe que, eu repito, é normal. Se você pegar o retorno do Cruzeiro aqui, se houver um vencedor daqui a pouco de Fluminense e Vasco, esse vencedor vai passar o Cruzeiro no retorno. E o retorno do Cruzeiro, ele pode terminar a rodada em 5º no retorno, atrás de Palmeiras, Flamengo, Mirassol, Vasco ou Fluminense, e aí vem o Cruzeiro, mas com uma diferença mínima de pontos. Se o Cruzeiro terminar em 5º o retorno com 19 pontos, ele está a 3 pontos do líder, que é o Palmeiras, com 22. Então, cara, a regularidade em termos de pontos, ela tá aí, e tá correto o Jardim, é isso mesmo. Campeonato de regularidade, o importante é pontuar. Mas quando a conversa vem pro desempenho, é um momento de oscilação, em que o Cruzeiro tem uma queda de desempenho, mas que se mantém lá na ponta por conta de alguns resultados que, mesmo com o desempenho abaixo, o Cruzeiro ainda vem conquistando. Ô João Vitor Xavier, chega mais pra resenha também, você que fala em nome de 7K, para falar de mais uma vitória do Cruzeiro, né? Um alto nível do Cruzeiro ao longo do campeonato. Cruzeiro 3º colocado, ainda no radar do título, né? Na luta pelo título, com vaga para a próxima Copa Libertadores da América. Nós podemos cravar que o Cruzeiro vai jogar a próxima Copa Libertadores da América e o torcedor tendo muito para celebrar. Chega mais, um abraço, João. Ô Cirilo, acho que o Cruzeiro tem muito para celebrar da temporada, muito para celebrar. É uma temporada de resgate do Cruzeiro em todos os sentidos. Ponto 1. Cruzeiro volta a fazer time em alto nível no futebol brasileiro. Há quanto tempo o Cruzeiro não via contratações como as que foram feitas para essa temporada? Eu falei lá no início da temporada que muita gente criticava as contratações do Cruzeiro por um único motivo: pela inveja de não ter condição de fazer os aportes que o Cruzeiro fez. Podem falar o que quiser, mas qualquer time do Brasil gostaria de contar com o Gabigol no seu elenco, por exemplo. Uma temporada em que o Cruzeiro contratou jogadores de grande nível, fez aporte financeiro de grande nível, o que não fazia há muito tempo. Então, esse é o primeiro ponto a ser celebrado. Segundo ponto, uma temporada em que o Cruzeiro vem com um técnico de ponta do futebol brasileiro e, diria mais, do futebol mundial. O técnico do Cruzeiro é talvez um dos 2 técnicos mais celebrados do futebol português. E digo mais celebrado do que o próprio Abel, que é o técnico do Palmeiras e que merece todo o respeito pelo que faz aqui no Brasil. Mas quando você vai comparar
ô Cirilo, com o futebol português, o técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, é muito mais respeitado lá do que ele. Só tem 2 técnicos mais respeitados que ele por lá. Um que é o Mourinho, que é o maior técnico português de todos os tempos, e o outro é o JJ, o Jorge Jesus, que foi técnico do Flamengo, do Benfica, do Sporting, super respeitado por lá. Mas é esse o patamar do Leonardo Jardim e é o técnico que o Cruzeiro teve para a temporada. Terceiro ponto a ser celebrado. É notória a mudança do Cruzeiro da porta para fora do campo. Cruzeiro tem um CT hoje completamente reestruturado, Cruzeiro viaja em voo fretado, Cruzeiro tem salários em dia, Cruzeiro investiu em departamento médico, em fisioterapia, em fisiologia, em nutrição, em muitos pontos que o Cruzeiro vinha carente há muito tempo, desde que teve problemas administrativos muito graves. E o quarto ponto, Cruzeiro está fechando a temporada, Cirilo, brigando pelo título da Copa do Brasil, onde o Cruzeiro é o maior campeão, e o Cruzeiro está voltando à Libertadores, que é uma competição em que o Cruzeiro tem uma identidade histórica, é um dos maiores times da história da Libertadores, é um bicampeão da Libertadores, um time com inúmeras participações, muito respeitado no continente por tudo que fez na Libertadores ao longo da sua história. Então, só vejo motivos do Cruzeiro para celebrar a temporada. É uma temporada de resgate para o Cruzeiro, que coloca o Cruzeiro de volta no seu patamar e sinaliza para um 2026 que tende a ser muito maior e muito melhor, porque muda o patamar estando novamente numa Libertadores. Cirilo. Valeu, João. Ale, dito isso tudo, o que você espera de Cruzeiro e Palmeiras domingo às 8h30, Ale? Eu acho que vai depender muito do que acontecer no meio da semana, né, na Libertadores. Eu acho que pode ter sim influência no desempenho, no astral do Palmeiras, sem dúvida alguma, porque o time já vem de uma derrota sofrida contra o Flamengo, em que o time não jogou mal, o Palmeiras não jogou mal. O jogo foi bom pra caramba. Muito bom o jogo e mais uma vez com problemas de arbitragem, infelizmente, toda vez, e parece que não tem muita solução, né? Cada semana ou cada rodada é um time que está reclamando, né, dessa feita o Palmeiras. Mas, de qualquer maneira, o time já teve esse desgaste gigantesco no clássico contra o Flamengo. Vai ter uma semifinal de Libertadores e, na sequência, vai ter esse jogão contra o Cruzeiro. Mas é o tipo de jogo que o Cruzeiro tem se comportado melhor, que tem sido mais confortável para o Cruzeiro, principalmente saudável, né, o Cirilo? Que é uma palavra que a gente tem usado muito para o Campeonato Brasileiro. São várias as equipes que a gente vê que não consegue jogar 2 jogos no mesmo nível, se for fim de semana e meio de semana, ou meio de semana e fim de semana. Não consegue, porque realmente o aspecto físico tem sido preponderante, né? Principalmente para as equipes que estão brigando na parte de cima. Então o Cruzeiro vai estar saudável, o Palmeiras nem tanto. Precisa ver emocionalmente, psicologicamente como o Palmeiras chega, mas eu acredito muito num jogo menos desconfortável para o Cruzeiro. Vale lembrar que o Cruzeiro não perdeu para ninguém da parte de cima da tabela, dos 8 primeiros, não foi derrotado por ninguém. Então acho que é um jogo que encaixa demais para o time do Léo Jardim. Expectativa boa para domingo, Edu? Eu tenho expectativa boa. A minha preocupação em relação ao Palmeiras é foco, e eu acho que isso pode ser muito bom para o Cruzeiro. Palmeiras pode sim desviar o foco por conta da Libertadores. Claro que vai depender do jogo de ida. Na altitude de Quito, nunca é simples, nunca é fácil. E na quinta, às 9h30. Pois é, cara. Aí tem a viagem, conta, isso tudo pesa. E depois tem o peso de uma liderança ameaçada no Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, que faz um jogo mais acessível no final de semana. Enfim, cara, e esse foco pesa muito. A gente já falou de foco algumas vezes para o Cruzeiro no campeonato. Esses últimos jogos, talvez o Cruzeiro tenha perdido um pouco de foco pensando no jogo seguinte. Dessa vez é o Palmeiras, que tem Libertadores na quinta, o jogo do Campeonato Brasileiro no domingo, depois volta de Libertadores. E a depender do que acontecer na ida, é absolutamente normal o Palmeiras priorizar a Copa Libertadores, ainda que ele seja o líder do Campeonato Brasileiro. Porque ele olha pelo Brasileiro, ele vai ver mais rodadas pela frente, né? Ele fala, eu posso recuperar ali na frente. A Libertadores é mata-mata, já não existe mais eu posso recuperar ali na frente. Ou é o próximo jogo ou não é mais. Você está eliminado. E outra, né? O peso de se ganhar uma Libertadores, ele aumentou muito com o tal do Mundial de Clubes, né? O dinheiro que se ganha é um negócio absurdo. Então a prioridade que já era Libertadores antigamente, antes do Mundial, ela triplicou.
por conta da premiação, do dinheiro que vem do Mundial de Clubes. E o campeão da próxima Libertadores estará no outro Mundial. Então isso é fundamental e todos estão olhando para frente, não só o Palmeiras, mas o Flamengo também. E aí entra o foco. O Palmeiras já não tem 2 jogadores para esse jogo, né? Perdeu o Moreno e o Piquerez. Um terceiro cartão e a expulsão do Piquerez depois do jogo. E pode ser que segure mais atletas. E o Cruzeiro vai 100% focado nesse jogo. E é o que o Alê falou. O Cruzeiro é o time moldado para os grandes jogos no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro deixou escapar pontos absolutamente idiotas para equipes que estão lá embaixo. Santos, Ceará, Sport, mas não deixa escapar muitos pontos para os times que estão do meio para cima, né? Então o Cruzeiro é um time moldado para os grandes jogos. E você não tenha dúvida que é um dos maiores do campeonato, esse Palmeiras e Cruzeiro. Dentro disso que a gente está falando, né, de saúde, de condição física, vai ser muito difícil, Cirilo. O cara que foi titular contra o Flamengo, titular na quinta-feira na semifinal da Libertadores, o cara ser titular no domingo contra o Cruzeiro. E titular de novo na volta da Libertadores. Que tem a volta ainda, né? Que é na semana que vem. Então é muito difícil que esse cara... Bom, esse cara não vai jogar 4 jogos seguidos. Nesse nível, né? Dessa entrega, não vai jogar. Então ele vai ter que fazer escolhas. É claro que é um elenco ainda muito bom, mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vitor Roque e Flaco Lopes. Se você tira esses 2 caras de algum jogo... Você fica mais flaco, sem dúvida. Obrigado, Cebolinha. Ok. Tá aí. Pra acabar, né, Ale? A discussão terminou. Acabou por aqui. Eu iria embora até.